Estamos de volta. E agora, para fechar com chave de ouro essa tarde, nós temos o painel de gestão. E para conduzir, eu convido a moderadora Helena Takahara e o Rodolfo Porto, com seus convidados. É com você, Helena. Obrigada, Fabi. Muito boa tarde a todos. Vamos dar continuidade à nossa Construtec Week 2021. Então, agora a gente vai falar para vocês um painel super importante, o painel de gestão. Então, atenção a empresas do setor da construção civil, que esse é um painel muito importante. Bom, então a Construtec Week tem o seu tema principal, ESG, que é Ambiental, Social e Governança. Então, aqui, para me ajudar a moderar este painel, estou aqui do meu lado o Rodolfo Porto de Moraes, que é coordenador de processos do Grupo Plaenge. Seja muito bem-vindo, Rodolfo. Obrigado, Helena. Boa tarde a todo mundo. Aqui também nós temos o nosso palestrante, Aparecido Siqueira, que é diretor executivo e presidente do Instituto Ayoshi, que vai estar falando para a gente hoje sobre o futuro do trabalho, boas práticas na gestão de pessoas, e também vai trazer para a gente o case ESG do Grupo Ayoshi. Seja muito bem-vindo, Aparecido. Muito obrigado, Helena. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. E o nosso palestrante também, Daniel Latanzio, sócio fundador, Head de Compliance da Latanzio Queiroz Advocacia de Negócios. Ele vai falar para a gente sobre compliance no âmbito trabalhista e sobre governança corporativa. Seja muito bem-vindo, Daniel. Obrigado, Helena. Obrigado a todos. Boa tarde a todos presentes. Agradecer pelo convite da ICOM, em especial do Murilo. É muito bom estar aqui com vocês hoje. Vamos lá, e me apresentando rapidamente, sou Helena Takahara, consultora de novos negócios na SK Consultoria de Implantação de Lean Construction. Então vamos para a nossa primeira palestra. Cido, está contigo. Muito obrigado. Primeiramente, muito obrigado ao convite. É uma honra para nós estarmos aqui falando do futuro do trabalho. O futuro do trabalho, é evidente que a gente está atento aos sinais o tempo todo. A construção civil é um ambiente ainda muito artesanal, dependemos bastante da mão de obra artesanal, pedreiros, carpinteiros, enfim. Mas precisamos também da inovação, da tecnologia. Mas observamos que, para o presente, nós temos muitos projetos de boas práticas, pensando em trazer bons profissionais, reter talentos, para contribuir na evolução, em plano de sucessão, e também, sem perder de vista, a consolidação de nossas atividades. Então, eu vou fazer uma breve apresentação do Grupo Ayoshi. Para quem não conhece, um breve histórico. A empresa foi fundada em 1965, nasceu aqui próximo a Londrina, na cidade de Apucarana. E em 1980, ela transferiu-se para Londrina, hoje com sede na Rua Maringá, número 1050. Ela atua também com as filiais em Maringá, Curitiba, Campinas, e atuamos nos segmentos de incorporação residencial, comercial e obras corporativas. Em mais de 5 décadas de história, foram cerca de 2,5 milhões de metros quadrados construídos, nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Brasil. Aqui eu mostro aos senhores a filial de Campinas, filial de Maringá, nosso showroom em Londrina, nossa sede em Londrina, a Iticom, que faz parte do Grupo Ayoshi, e a nossa filial de Curitiba. Hoje contamos com 3.412 colaboradores. E também vou passar para os senhores um breve histórico do Instituto Ayoshi. O Instituto Ayoshi foi fundado em 2006 e tinha, na época, o objetivo de estruturar todas as ações sociais que o casal Ayoshi demandava para a sociedade, como doações, como ajuda na sociedade. Então, teve o intuito fundamental para a fundação do Instituto Ayoshi naquela época. E o objetivo principal é trabalhar 3 pilares: cultura, educação e meio ambiente. E dentro desses pilares fundamentais, eles estão até hoje, e a gente tem intenção de perpetuar essas ações, porque são ações fundamentais
pensando em perenidade do nosso instituto, nas ações que a gente ali agrega para o negócio da Ayoshi. E dentro dos produtos que a gente entrega, tem o projeto Criando Arte. Esse projeto Criando Arte, ele utiliza bastante resíduos da construção civil, afinal, vergalhões, temos lonas e vários outros azulejos, e tudo isso é transformado em pequenas obras de arte. Hoje, nós temos as sacolas ecobags, que elas são entregues para funcionários como brindes. Ao final do ano, por exemplo, a cesta natalina, hoje, estamos fabricando aí essas 3.000 e poucas sacolas ecobags para colocar os produtos de alimento que serão entregues no nosso projeto. Então, as meninas que trabalham lá no projeto Criando Arte, elas são espetaculares, são costureiras, são artesãs, são treinadas, orientadas, então a gente tem feito um belo trabalho pensando em contribuir com o meio ambiente. Tem também o projeto Obra e Arte. O projeto Obra e Arte é alguns produtos, objetos mais requintados, colocamos à disposição nos nossos showrooms, e esses produtos que a gente coloca no showroom, objetos, eles são também comercializados, vendidos, formando renda para quem contribui, para quem ajuda, e é devolvido também para a comunidade de modo geral. Temos também, dentro do Instituto, um outro pilar fundamental, que é o Canteiro da Leitura, focado em educação e cultura. Esse Canteiro da Leitura iniciou-se com uma biblioteca que nós tínhamos lá no escritório, para as pessoas terem acesso fácil aos livros. E quando eu assumi agora a presidência, eu decidi levar os livros para os ambientes de obra também. E o nosso pessoal ficou muito entusiasmado. Fizemos uma pesquisa, evidente, né, para ver se haveria adesão, e é um projeto que deu muito certo. Nosso time de obras, em cada obra nós temos esses canteiros, no caso do canteiro da leitura, tem uma mini biblioteca, e o nosso pessoal tem acesso aos livros, eles levam para casa, tem vários livros lúdicos, gibis, revistas, enfim. É um projeto que super deu certo. Sou Love também é um projeto do Instituto. Sou Love está vinculado à Guarda Mirim. Guarda Mirim, para quem não conhece, é uma instituição de ensino aqui de Londrina. Ela trabalha hoje com aproximadamente 1.000 jovens da periferia, e ela tem contribuído demais para a evolução dos jovens que ali estão sendo educados. Inclusive, a Guarda Mirim, ela tem, lógico que é o pilar fundamental deles, educação, e eles têm os projetos, inclusive, de jovens aprendizes. No nosso caso, nós temos cerca de 38 jovens lá, trabalhando já no projeto do Menor Aprendiz. Temos o projeto Alfabetização, em parceria com o Senai. Esse projeto é muito interessante. Ele iniciou-se em 1990. Hoje, nós temos aproximadamente 350 pessoas, funcionários, ex-funcionários, que passou por esse projeto. Temos pessoas que já até se formaram por conta desse projeto, conseguiram o 2º grau, entraram na faculdade e hoje são profissionais com formação superior. Projeto Clique, voltado para a inserção digital, que também faz parte da questão cultural hoje no nosso país, né? E o Projeto Clique também é um projeto interessante. Nós temos os jovens, os funcionários que vêm para aprender como funciona o computador, eles têm acesso a aprendizado em planilhas, Word, enfim. E projetos voluntariados, que a gente tem muito forte, esse pilar do projeto de voluntários. Todos os funcionários participam com doações. Nós temos nesse projeto, nós arrecadamos mais de 7.000 quilos de alimento nesse ano, que foi doado para entidades carentes da cidade de Londrina e da região, e de todos os demais onde nós temos unidades de negócio. O projeto voluntariado é fantástico. Temos também dentro do projeto voluntariado doação de sangue também, que é uma campanha espetacular, que as pessoas contribuem. Então, um breve histórico do Instituto Ayoshi, pensando sempre na questão da governança, vinculado ao Grupo Ayoshi. Vou passar aqui para os senhores.
algumas práticas culturais que a gente tem empregado no nosso ambiente de trabalho. Então, nós temos, dentro do ESG, e como todos nós sabemos, ESG veio para ficar, não tem jeito, não vai voltar atrás. Para quem praticar meio ambiente, praticar o ambiente social e praticar governança, dificilmente vai se ver em apuro frente ao mercado, principalmente no mercado tão competitivo que é a construção civil. Então, vou citar aqui algumas práticas, alguns exemplos que nós temos. Por exemplo, quando a gente contrata um funcionário, ele inicia lá no primeiro dia, ele já recebe os manuais, a cartilha, é um dia inteiro de integração, com vários setores da empresa. Nesse dia de integração, ele entende da política, ele recebe treinamentos em vídeos, leva para casa o material, ele conhece com mais profundidade como que funciona as boas práticas, as políticas e os acordos que nós temos. É como se diz, tem o contrato psicológico e tem também o contrato jurídico. Muitos desses aqui são acordos que nós fazemos com as pessoas que entram lá no primeiro dia, para, digamos que, deixá-los num ambiente acolhedor. Nesse dia, e esse dia a gente considera fundamental para que eles já observem onde estão trabalhando e como vai ser os dias deles, porque não é fácil quando uma pessoa chega num ambiente novo, eles precisam realmente desse ambiente de acolhimento. Depois, ainda dentro das boas práticas, nós temos desenvolver no sentido do programa de treinamento, não só técnico, pensando em NRs e pensando também na área de segurança. Nós pensamos também nos treinamentos comportamentais. Temos projetos de evolução de lideranças dentro do plano de carreira, que são pilares fundamentais, pensando na sustentação do crescimento do Grupo AIOXI. Depois nós temos também o escutar, que é um outro pilar, pessoal, dentro da Great Place to Work, que a gente segue bastante a metodologia Great Place to Work. E dentro do escutar, nós temos caixa de sugestão, canal de denúncias, o compliance totalmente estruturado e implantado, para todos trabalharem dentro de normas. Você que é da área de compliance, você sabe disso. Quem não trabalhar em compliance ou dentro da normalidade, certamente terá problema no futuro, e tudo isso aí a gente faz, inclusive, para mitigar riscos, não só trabalhistas, mas outros riscos também ligados à governança. Falar. Nós temos a AIOXI News, que é o nosso jornal interno, que é entregue para todos os funcionários, clientes recebem também, comunidade de um modo geral que tem, de alguma forma, um contato com a empresa, algumas entidades também recebem esse AIOXI News, e ali vai vários informativos de como que estamos atuando, tem depoimentos, é muito interessante. E ainda dentro do falar, nós temos reuniões estruturadas, RH nas obras, levando dados estatísticos, levando o que está acontecendo, e inclusive alguns micros treinamentos também. E RH nas unidades, que aí já é mais na área administrativa, que funciona muito bem também. Depois nós temos o outro pilar, que é cuidar. Nós cuidamos das pessoas, pessoal. Inclusive, quando se fala em segurança, nós temos uma preocupação enorme, porque nós trabalhamos num grau de risco, nível 4, construção civil, é um ambiente de grande perigo. Então, a gente trabalha muito sério, cuidando das pessoas. Aí, nós temos o projeto Outubro Rosa, Novembro Azul, que todos sabem, né, está muito em evidência esses temas, campanha de segurança, de saúde do trabalhador. Nós temos o projeto, o protocolo Covid, que foi implantado, foi uma dificuldade para todos os empresários trabalhar nesse momento, com tanta dificuldade, pensando em como aderir, trazer a pessoa a produzir sem ter medo. Imagina todo o projeto que nós tivemos que implantar para deixar as pessoas ali num ambiente de trabalho confortável e seguro. Temos o projeto Saúde Mental também vinculado ao Cuidar, que trabalhou com profundidade, com parcerias na área da psicologia, principalmente. Inspirar. Nós temos dentro
da nossa empresa, a nossa identidade organizacional, que são os valores que estão bem definidos e muito disseminados em todos os ambientes da empresa. Essa identidade nossa, que são os valores, a base dela, por exemplo, a gente pensa sempre em pirâmide, e a base é o comportamento ético da empresa. Depois tem cuidar, segurança, temos meio ambiente, foco no cliente, e lá próximo ao topo da pirâmide, a gente pensa em perenidade do negócio, porque vender papel não é fácil. Vender projeto não é fácil, porque tem que entregar. E quem compra, está comprando o quê? Moradia, comprando sonho. E lá no topo da pirâmide, dentro da nossa cultura organizacional, que são nossos valores fundamentais, está a credibilidade e a reputação. Por isso que a base tem que ser forte, pensando em trabalho em equipe, chega lá em cima, nós temos então a credibilidade, que está, de certa forma, em todos os corredores e ambientes da empresa. Compartilhar. Nós temos projetos sociais, educação e meio ambiente, temos projetos voluntariados, campanhas de arrecadação, tudo voltado para contribuir, no mínimo, um pouquinho com o meio ambiente. E dentro desses compartilhar, as pessoas realmente reconhecem, não só a sociedade que a gente atua, mas também todas as pessoas que trabalham na empresa. Agradecer que nós temos programa de melhoria contínua, premiações estruturadas. Dentro desse programa de melhoria contínua, as pessoas dão ideias, sugestões. Não é verdade, Helena? Helena contribuiu bastante com a gente. E a Helena foi estagiária nossa, trabalhou com a gente e contribuiu bastante nesse projeto de melhoria contínua. E funciona maravilhosamente bem, porque quem sabe fazer bem feito é os operários, é quem está lá no dia a dia. E eles têm contribuído bastante com sugestões. E o celebrar. A gente celebra Dia das Mães, Dia Internacional da Mulher, metas conquistadas, conclusão de lajes, sempre tem um coffee break, ou um churrasquinho para os operários, ou alguma confraternização de um modo geral. Então, esse celebrar, a gente faz questão de trazer para todos os ambientes da empresa. Então, essas são algumas práticas culturais, pensando ESG. Aqui tem algumas evidências que a gente trata o assunto contratar e receber, né? São algumas fotografias. Depois nós temos os aniversariantes do mês, conforme eu estou dizendo. É muito bacana, esse projeto ele já existe há alguns anos na empresa, contribui bastante para a motivação e engajamento do time. Promoção de colaborador. Tem colaborador, quando ele vai receber a carta de promoção, veja ali que eles estão segurando na mão, isso é por nível operacional, nível administrativo, e tem pessoas que fazem questão de trazer a família para sair na foto, porque para eles é um evento, é a coisa mais importante ali, ó, tem uma fotografia ali que o cara está com a esposa e o filho. Imagina a satisfação desse cara que foi promovido de encarregado para contramestre. E assim é um projeto da promoção de colaborador. A gente faz questão de disseminar na nossa TV corporativa, como tem muitas ações ali, evidente que eu não consigo trazer todas. Programa de melhoria contínua, como eu tinha dito antes, ali tem até as premiações, como é que funciona, todo mês, ou toda ideia que chega, a pessoa realmente já é premiada com um determinado valor, e ao final do ano, quando, por exemplo, todo ano chega em torno de 20, 25 ideias, novas ideias, e essas ideias a gente faz questão de depois eleger a melhor, e a melhor ganha um prêmio maior ao final do ano, que está inclusive ali os números. E é um projeto que dá muito certo, ganho de produtividade, em qualidade, ganho principalmente em segurança. Projeto Alfabetização, em parceria com o SESI, ali é um time que se formou recente aqui de Curitiba, ali são 14 pessoas que formou-se e pegaram o certificado da conclusão do 2º grau e já estão aptos para entrar na faculdade. Esse projeto é maravilhoso. Programa de capacitação, que já foi falado também, treinamento nível administrativo, nível operacional, tático e estratégico.
Programa Saúde Mental, que está implantado, funciona também como um direcionador para perceber se as pessoas estão já com princípio de depressão, principalmente nesse período delicado que estamos vivendo, que é da Covid-19, enfim. Temos muita atenção a todos os funcionários e com as nossas psicólogas parceiras, temos feito um trabalho maravilhoso. Responsabilidade social, meio ambiente e voluntariado, que está muito dentro do meio ambiente e ESG, que foi falado. Ali está algumas fotos do projeto Criando Arte, para os senhores entenderem. Está ali a ecobag sendo fabricada. Enfim, é um projeto maravilhoso também. Plantio de árvores, recentemente, agora no Dia da Árvore, todo ano, no mês de setembro, as pessoas gostam de participar desse tipo de projeto, voluntariado. A gente aluga ônibus, vamos numa fazenda aqui próximo, que a gente tem uma parceria lá para fazer esses plantios, e o pessoal adora, gosta demais, é um dia divertido, começa de manhã, conclui lá por volta das 13, 14 horas. Uma vez por ano a gente tem essa ação no grupo Ayushi. O Obre Arte, conforme eu disse, tem até um objeto ali exposto, que ele é muito bem feito mesmo, e as campanhas de arrecadação. Ali tem algumas fotografias também, evidenciando todo o trabalho que o Grupo Ayushi, juntamente com o Instituto, realiza em prol de uma sociedade melhor. Em busca de tudo isso, pessoal, só para... Deixa eu voltar aqui, eu adiantei, espera aí. Como que volta isso aqui? Aqui embaixo. Desculpa aí. Ainda dentro de responsabilidade social, educação e cultura, nós temos o Canteiro da Leitura, que já foi evidenciado, conforme foi falado, gerou bastante mídia, o pessoal gostou demais desse projeto. Soul Love, que é a campanha essa campanha em prol de contribuir com a Guarda Mirim de Londrina e outras entidades em Maringá, por exemplo, deve acontecer agora no início do ano que vem. Temos também um projeto para levar para lá esse projeto, e em todas as demais unidades que atuamos. Os resultados de todo esse investimento é crescimento sustentável baseado em pessoas. Não conseguimos crescer se não for através de projeto estruturado de sucessão, planejamento e treinamento para lideranças estratégicas, sempre pensando em reter talentos, buscar oportunidade de crescimento para as pessoas. Satisfação do cliente, é evidente que o cliente fica satisfeito quando vê projetos tão bem estruturados e tão bem feitos, baseado na qualidade que a gente entrega por serviço de pessoas que estão totalmente profissionalizadas. Reconhecimento da marca também vem como resultado, engajamento dos colaboradores e atração e retenção de talentos. Por isso que quando a gente fala o futuro do trabalho, não tem jeito. Eu falo para os nossos mestres de obra, mestre, você não é mais mestre de obra. Questão técnica está fácil hoje, tem muita tecnologia. Você é um educador, você virou professor, você ensina bem o que você deseja para que eles te entregam conforme você quer. E eles entendem essa linguagem. Eles falam assim, poxa, eu sofri tanto para chegar aqui, para ser mestre, e você me diz que eu sou educador. Muito bom, educador é melhor do que ser mestre de obra. Hoje não dá para trabalhar mais no chicote, tem que ser na base da educação mesmo. E isso eles compreenderam bastante como prática cultural dentro do Grupo Ayushi. E aí, ainda como resultado, nós ganhamos recentemente, há cerca de 30 dias, o Prêmio Master Imobiliário. É uma instituição muito reconhecida em São Paulo, baseado no que nós temos feito e entregue, e foi percebido, e tivemos essa novidade, que ficamos muito honrados em ter ganho esse prêmio. Dentro dos projetos de pesquisa de satisfação de funcionários, a Great Place to Work, hoje nós conquistamos, o ano passado também, há vários anos a gente vinha conquistando nível estadual, e o ano passado e esse ano a gente conseguiu e conquistamos o nível nacional, e estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E a revista Valor 1000, que estamos em função de nossa receita, do nosso trabalho, também estamos já com esses 3 prêmios conquistados. Tem uns 2 ou 3 aí que a gente está ainda concorrendo, esperamos que a gente conquista esses prêmios também.
Só para reflexão, rapidamente agora já concluindo, ali tem o verde, mas antes tem o árido, a rocha. De que forma você sente um mundo que está acabando ou morrendo ao seu redor? E no verde, já pensando em pujança, de que forma você sente um mundo que está emergindo ou nascendo ao seu redor? Isso é para pura reflexão, pessoal, porque sempre tem que repensar. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E vivemos num mundo de mudança o tempo todo. Essa fala é do Charles Darwin. Prever a inteligência e interferir a coragem. Essa é uma fala do presidente do conselho do Grupo Ayoshi, Sr. Atsushi Yoshi. Num dia de uma reunião, nós estávamos discutindo orçamento, novos projetos, e ele veio com essa fala. Aí nós gravamos, nosso pessoal do marketing, na época, falou, preciso fazer um marketing dessa frase. Planejar, prever, fazer a prevenção, a inteligência. Agora tem que ter coragem para interferir. Não é fácil, não é para qualquer um. Ainda mais em se tratando num ambiente que é tão concorrido que é a construção civil e quanto que a gente faz. E assim, para finalizar, o nosso principal fator de sucesso é gente. Não tem jeito se não for através das pessoas. Porque gente é funcionário, é colaborador, é parceiro, é terceiro. Gente é cliente. Gente é o que nos faz mover. Tá bom? Era isso que eu queria trazer para os senhores. O meu muito obrigado. Passei um pouquinho do tempo, me perdoem. Aí depois a gente dá como compensa. Muito obrigado. E obrigado a todos por nos ouvirem. Uma boa tarde novamente. Obrigada, Cido, por compartilhar as informações com a gente, contar um pouquinho da história da Yoshi, sobre os projetos, muito bacana mesmo. Saber que a gente tem um case aqui no ramo da construção civil, aqui da nossa região, que já pratica o ESG, tem vários projetos, muito bacana. Como o Cido falou, eu tive a oportunidade de fazer um estágio lá no Grupo Ayoshi, acompanhei de pertinho o programa de melhoria contínua, então é muito bacana ver como que os colaboradores eles realmente se engajam nos projetos, como que isso realmente faz a diferença. Então, muito obrigada, Cido, mais uma vez, por compartilhar as informações com a gente. Para quem está nos assistindo pela internet, o pessoal aqui da plateia também, só reforçando que aqui embaixo o pessoal vai deixar aqui o QR Code para vocês poderem encaminhar as dúvidas de vocês, o que vocês querem que a gente converse aqui no final das apresentações, tudo bem? Então, vou passar agora a palavra para o nosso amigo Daniel ali, que vai falar um pouquinho para a gente sobre compliance e governança corporativa. Daniel, está contigo. Obrigado, Pamela. Boa tarde a todos, boa tarde quem está presente, boa tarde quem nos acompanha online. Queria agradecer novamente o convite do pessoal da organização, pessoal da ICOM. É um prazer, uma honra a gente estar aqui hoje no evento que já debateu tantos temas importantes. Agora no painel de gestão, falar um pouco sobre compliance no âmbito trabalhista. Fui incumbido de ser o único advogado do dia, no meio de todo mundo da área. Então, o pessoal da engenharia, o pessoal que já trabalha da área da construção civil, eu prometo que eu não vou ser muito prolixo aqui, vou tentar ser mais objetivo. O meu objetivo aqui, para falar desse tema de compliance no âmbito trabalhista, como é um tema muito rico, muito complexo, tem várias vertentes, o meu objetivo hoje é passar um overview para vocês, principalmente em demonstrar qual a importância do compliance trabalhista, qual a importância do programa de compliance. Então, se vocês saírem daqui já tendo essa noção da importância desse programa de compliance, da importância do compliance trabalhista, eu já vou sentir como se eu tivesse com o dever cumprido. Tá? Primeiramente, a gente tem que ter aqui o conceito, trazer o conceito de compliance. Segundo o dicionário, significa concordância com o que é ordenado. Tá? A palavra compliance ela foi abarcada aí pela língua brasileira, que vem do inglês do verbo to comply, que significa obedecer. E ser compliant, né, o adjetivo compliant em inglês, significa que é aquele que concorda, aquele que interage de acordo com as normas, que faz o que lhe é dito. Né? A gente tem aqui outro conceito, um conceito do jurista alemão Luther Kahn. Ele traz que compliance são as medidas pelas quais as empresas pretendem assegurar-se que as regras vigentes para elas e para seus funcionários sejam cumpridas
que as infrações se descubram e eventualmente sejam punidas. Eu gosto muito desse conceito, justamente porque ele traz aqui o conceito de que todas as regras devem ser cumpridas, todos os funcionários da empresa eles devem estar embaixo dessas regras, todos eles devem cumprir com essas regras, e também traz o princípio da accountability, que é um princípio que a gente tem aqui em todos os compliance, sejam eles qual for, que é a questão de achar quem foi o responsável por uma falha ou por um descumprimento da legislação ou das normas e que essa falha seja punida. Isso tudo, ele vai se virar na parte operacional em um programa de governança. A gente tem aqui a parte prática, como que você vai fazer a implementação prática de um compliance, seja ele qual for, na questão da governança. E a governança corporativa, ela nasceu na década de 90 com uma forma de minimizar os problemas decorrentes da relação da agenda principal, da atividade fim da empresa, né? O compliance ele é um sistema pelo qual as companhias são dirigidas e controladas. Aqui a gente tem que entender como sistema o conjunto de normas e regras, tanto jurídicas quanto internas da empresa, a serem cumpridas por todos da empresa. Então a gente tem esse sistema como um norte importante quando a gente trata de governança corporativa. A governança corporativa, sendo assim, é um conjunto de processos, condutas, costumes e políticas da empresa, que tem como objetivo de verificar que as equipes atuem em conformidade e com as boas práticas da empresa. Essa questão de boas práticas, a gente vai entrar mais para frente, né, de como que a gente chega nessas boas práticas da empresa. Como a empresa descobre quais são as melhores práticas para ela nos diversos âmbitos. E aqui falando especificamente do âmbito trabalhista. E governança e compliance? Qual é a relação de governança e compliance? Qual a diferença entre governança e compliance? Eles são sinônimos? O que um tem a ver com o outro, né? A relação entre governança e compliance, ela se dá no sentido de que o compliance é o conjunto de regras a serem cumpridas, enquanto a governança é a forma prática a qual essas regras vão ser estabelecidas. Então, o compliance ele vai estabelecer as regras do jogo e a governança é a maneira que a empresa, a corporação, ela vai indicar como esse jogo deve ser jogado, vai implementar esse jogo, vai implementar essas regras dentro da empresa. A gente não consegue falar tanto em compliance ou em governança sem a gente falar em mudança de cultura. A mudança de cultura ela é essencial para qualquer programa de governança ou de compliance. É através da mudança de cultura que você consegue implementar um compliance de sucesso dentro da empresa. Se eu não tiver a adesão de todos os níveis hierárquicos, desde a liderança, desde das classes mais altas hierárquicas da empresa, até os mais subordinados, se a gente não tiver essa adesão de cima para baixo, a gente não consegue ter um programa de compliance de sucesso. O Aparecido, com certeza, deve saber muito bem como funciona. Ele, como diretor executivo, tem o conhecimento de todos os compliances, todos os programas de governança dentro da empresa, e é assim que tem que ser, de forma que todos os colaboradores ali presentes saibam e sejam reforçados da importância dessas normas a serem cumpridas. Agora a gente entra aqui no nosso tema, né? Foi importante a gente estabelecer o que era compliance, estabelecer o que era governança corporativa, justamente para a gente conseguir falar um pouco sobre o compliance trabalhista, né? O compliance trabalhista ele é voltado para obedecer os critérios legais de tudo que envolve a relação de trabalho. Então, contratação de funcionários, demissões, relações interpessoais, normas de saúde e segurança do trabalho, e aqui muito importante, terceirização de serviços, entre outros. Por que a gente fala de terceirização de serviços quando a gente está falando de compliance trabalhista? Se é uma relação de serviço e não uma relação de trabalho. Aqui, eu procurei não me adentrar muito em alguns temas, como, por exemplo, pejotização, controle de jornada, importância de código de ética, justamente pelo pouco tempo que a gente tem para se falar. Mas é muito importante, ainda mais no ramo da construção civil, que se trabalha com bastante prestador de serviço. Então, quando a gente vai implementar um programa de compliance trabalhista na construção civil, a gente tem que olhar também para a parte da prestação de serviço e terceirização. Aqui são as diversas ferramentas que visam alterar a cultura organizacional da empresa. Compliance é sinônimo de cultura e alteração de cultura organizacional. Aqui alguns benefícios, tá? Quando a gente fala de compliance trabalhista.
O principal do benefício e é o principal objetivo, quando a gente trata de compliance trabalhista, é justamente evitar as sanções e os passivos trabalhistas. Então, aqui, toda vez que você vai falar de compliance trabalhista, o principal objetivo que a gente tem é evitar essas sanções, é evitar o passivo trabalhista. Porém, com isso, com uma implementação efetiva, a gente tem outros benefícios. Por exemplo, a questão da transparência. Estabelecendo as regras que têm que ser estabelecidas no ambiente de trabalho, estabelecendo as questões de responsabilização, você tem um ambiente muito mais transparente nessa relação de trabalho. Você tem um ambiente que delimita e dá essa segurança para as pessoas saberem onde elas estão, o que elas podem ou não podem fazer. Isso gera um ambiente de trabalho mais sadio e respeitoso. E também um ambiente empresarial mais ético. Quando você tem as normas estabelecidas, quando a pessoa sabe o que ela pode ou não fazer, quando ela sabe quais as regras elas têm que seguir, as consequências se essas regras não forem seguidas, e isso vale para todos da empresa, a gente cria um ambiente de trabalho sadio e um ambiente de trabalho ético. Isso torna a empresa uma empresa a ser um bom local de trabalho. Isso, então, colabora com a retenção de talento, que é um ponto muito importante, a retenção e atração de talento. A gente sabe que a questão da retenção, principalmente de talento, hoje em dia, no mercado como a construção civil, extremamente concorrido, é um ponto fundamental para o sucesso da empresa. E também a atração desse talento. A gente tem aqui também outro benefício, a segurança para todos os níveis hierárquicos, e aqui eu não falo só de segurança física ou segurança do emprego, aqui a gente fala também de uma segurança psicológica, como um ponto muito importante que a gente vai comentar aqui ainda, é a questão das denúncias. O Aparecido falou na apresentação dele sobre os canais de denúncia que tem, por exemplo, na Yoshi, e a gente tem que ter esses canais funcionando e a pessoa ela tem que se sentir segura do que ela pode fazer, de como essa denúncia vai ser recebida, porque muitas vezes você só vai conseguir achar algum tipo de ação não condizente com a legislação ou não condizente com as normas da empresa, se algum funcionário reportar ao seu superior. Sem isso, você teria que fazer uma auditoria da empresa inteira para conseguir achar isso. Então, a gente tem caminhos mais rápidos, mas que para isso ocorra, esse funcionário ele tem que estar se sentindo seguro de poder fazer essa denúncia de algum superior deles, por exemplo. Isso tudo vai gerar um aumento no valuation da empresa. Então, uma empresa mais transparente, uma empresa que tem melhor retenção dos seus talentos, uma empresa que atrai mais talentos, uma empresa que demonstra segurança, que é uma empresa que as pessoas querem trabalhar, ela aumenta, com certeza, a sua valorização no mercado. Falando de compliance trabalhista especificamente, o ponto principal que a gente tem é a prevenção. Como eu falei no slide anterior, o objetivo principal de um compliance trabalhista é evitar passivos trabalhistas. Como que você pode evitar passivos trabalhistas? Preventivamente. Depois que eu já tenho uma reclamação trabalhista ajuizada, não tem como eu voltar atrás e mudar as ações que eu havia feito. Então, eu preciso agir preventivamente. Todo o sistema de compliance, a gente procura agir preventivamente. Porém, num compliance trabalhista, como o principal objetivo é evitar os passivos, é evitar as sanções, a prevenção é a única forma de sucesso da empresa. Então, a gente tem como finalidade evitar essa responsabilização da empresa, tanto no âmbito administrativo quanto judicial, para que não haja prejuízo não só financeiro, mas aqui também a gente tem o prejuízo à sua imagem e à sua reputação. Então, aqui a gente vai passar uns pontos na prática. Como que na prática funcionaria um programa de compliance trabalhista? Quais são os passos? Eu falei aqui que eu queria ser bem objetivo, então eu passei nas questões de explicando o que é compliance, explicando como se aplicaria um compliance, como que você efetivaria um compliance dentro da empresa, o que é o compliance trabalhista, e aqui a gente vai para a parte prática. Como que você iniciaria um programa de compliance dentro da empresa? Fazendo uma auditoria interna. É o ponto número 1. A gente tem que fazer o inventário de todos os procedimentos com relação a vínculos de contrato de trabalho e serviço. Novamente, aqui eu coloco contrato de trabalho e serviço, justamente por quê? Porque aqui no setor da construção civil, trabalha-se muito com terceirizadas. A gente precisa que essas terceirizadas, a gente precisa
saber a limitação dessas terceirizadas, a gente precisa saber até quando a gente terceirizar a atividade fim da empresa, até quando eu estou pisando numa área que eu vou precisar formalizar um vínculo trabalhista ou não. E esse ponto é muito importante em áreas como a construção civil, que fazem muito contrato de prestação de serviço e terceirizam muito seus serviços. Tem muitos serviços terceirizados. Precisa se ver também se as terceirizadas elas estão aptas, elas estão condizentes com o código de ética da empresa, e isso é bem importante para que se tenha um sucesso no âmbito geral de qualquer tipo de prevenção de passivo trabalhista. A auditoria também ela serve para apurar a violação dos direitos trabalhistas na empresa, então a gente já começa vendo quais são as atitudes que essa empresa comete que não estão de acordo com a legislação trabalhista, que não estão de acordo com o código de um acordo de convenção coletiva, que não está de acordo com a CLT. Então, às vezes, aqui eu não tenho um controle efetivo de jornada, eu tenho funcionários que estão ficando de sobreaviso sem ser remunerados, eu tenho funcionários que não estão cumprindo com o horário de almoço, que às vezes um dos problemas que se tem é funcionário que às vezes quer trabalhar demais, então fica além da hora extra, que não pode, não é remunerado para isso. Então a gente tem que achar essas violações dentro da empresa, essas ações que já ocorrem, e a maneira de fazer isso é com a auditoria. E aí, consequentemente, combater as práticas antiéticas ilegais que forem enquadradas, que forem encontradas no primeiro passo da auditoria. O segundo passo que a gente vem é a avaliação do risco trabalhista. Tá? A gente tem aqui a avaliação do risco trabalhista não só como resultante de uma condenação judicial. A gente tem aqui esse risco trabalhista também com questão às punições e questão às repercussões negativas de reputação e imagem. Então, se eu sou uma empresa que efetivamente não sou reputacionalmente conhecida por ter um bom ambiente de trabalho, sou uma empresa que tem diversas demandas trabalhistas, eu sou uma empresa em que os funcionários não se sentem felizes em trabalhar aqui, isso vai repercutir negativamente na empresa, justamente na sua produção e também na sua imagem no mercado. Então, essa avaliação do risco trabalhista, ela não visa só você diminuir as questões de condenação. Tá? O ponto principal é esse, a avaliação do risco trabalhista. O ponto principal é você avaliar as atitudes que podem levar a um passivo trabalhista, que podem gerar uma demanda trabalhista e que podem levar principalmente à condenação nesse processo trabalhista, nessa reclamação trabalhista. Porém, não é só esse o único ponto importante que precisa se avaliar na questão do risco trabalhista. O terceiro ponto aqui seria a criação de normas internas. Aqui vai ser onde vão ser estabelecidas as regras de conduta, né, que vai culminar ali no último item, no Código de Conduta e Ética. Então, a aplicação correta da legislação trabalhista, a gente precisa aplicar a legislação trabalhista corretamente, os acordos e as convenções coletivas também, as normas sindicais, todas as normas de âmbito trabalhista, elas precisam estar correndo bem dentro da empresa, a empresa precisa ter esse risco avaliado das normas que elas estão cumprindo ou não. Essas normas elas têm que valer para todos os níveis hierárquicos. Tá? Então, o que for aplicado no Código de Conduta e no Código de Ética da empresa, ela tem que ser válida para todos os níveis hierárquicos. Se eu tenho os membros da diretoria, por exemplo, que não cumprem com o Código de Ética, consequentemente, os subordinados não vão cumprir, e assim em diante, no efeito cascata, que vai culminar que a criação do Código de Ética seja efetivamente só mais um livro, né, que não seja colocado em prática. Então, a gente precisa novamente falar aí de mudança de cultura, e é por isso que eu insisto e bato nessa tecla da mudança de cultura, porque justamente quando for visto que todos os níveis hierárquicos conhecem e respeitam o Código de Ética da empresa, é aí que se passa a levar esse documento a sério, e é aí que você consegue implementar as medidas práticas e efetivas para poder evitar qualquer tipo de passivo trabalhista. Tá? Então, a gente tem aqui também essa parte da criação de normas internas, a criação dos mecanismos, né, para que as normas sejam efetivamente cumpridas. Aqui a gente fala mecanismo de fiscalização, mecanismo de punição também. Então, é nesse momento que você vai fazer essa avaliação e vai criar essas normas, esses mecanismos de fiscalização e punição.
Isso tudo vai culminar, como eu já falei, na criação de um código de conduta e ética. Esse código ele tem que ter uma linguagem simples, clara e inequívoca, tem que ser um código acessível, ele tem que ser um código que tem que ser entregue para o colaborador logo no primeiro dia de trabalho, ele tem que ser reforçado, a gente vai falar aqui no ponto 4, como que a gente pode reforçar esse código, mas ele tem que ser praticado por todos da empresa. O quarto e último ponto seria o plano de ação. Tá? O plano de ação é o quarto e último ponto antes de estabelecer a parte prática aqui de um compliance trabalhista. Então, nele, a gente vai definir o comitê. O Aparecido comentou que na IOSHI tem diversos comitês. Então, a gente tem aqui um comitê, esse caso seria de relação de compliance trabalhista. Quem seriam os membros ideais para esse comitê? Os heads, os líderes dos departamentos, a liderança. Por quê? Qual o papel desse comitê? Ele vai estabelecer os prazos para a implementação, vai estabelecer quem é o responsável por qual ação, qual a forma de implementação. Ele que vai implementar esse plano de ação que vai ser elaborado pelo comitê, vai implementar as ferramentas para o cumprimento e as fiscalizações de normas que foram criadas no slide anterior. Então, no slide anterior, a gente viu que tem que ser feita a criação, e aí, a partir do plano de ação, a gente implementa essa ferramenta para fiscalização e para cumprimento das normas. E como que a gente reforça a importância desse compliance, a importância da governança dentro da empresa? Como que a gente continua com esse processo para que ele não pare, para que ele não seja esquecido e para que um código de ética e conduta não seja só mais um pedaço de papel ali que a empresa tem como norma? Através de cursos e treinamentos, tanto para o nível de gestão quanto para os demais níveis hierárquicos. Esse papel, esses cursos e treinamentos, ele tem um papel muito importante, por isso eles têm que ser periódicos, eles têm que ser repetitivos, eles têm que correr mais de uma vez na empresa. Não adianta eu falar só quando o funcionário entra e depois eu nunca mais revisar isso. Primeiramente, porque toda relação, né, o mercado ele é vivo, então a prestação de serviço ela é viva, a relação de trabalho ela é viva, então a gente precisa de atualização e a gente precisa demonstrar que a empresa se preocupa. E como que a gente vai fazer isso? Efetivamente, colocando vários treinamentos, colocando vários cursos para que se demonstre a importância que a gente tem em relação a esse compliance. Tá? Então, assim, a gente vai colocar esse plano de ação. O próximo passo seria, efetivamente, colocar em prática. Né? Eu trouxe aqui, só para demonstrar a importância da questão do compliance trabalhista, da questão de evitar passivos trabalhistas. Esses números eles são do último relatório do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, que todo ano eles fazem uma pesquisa, né, e demonstram em números quantos são os processos, número de julgamento, número de custas. E aqui a gente tem VT, que são as varas do trabalho, que são a primeira instância aqui do nosso jurídico trabalhista, né, do nosso contencioso trabalhista. E a gente tem desde o ano de 2016, 17, 18, 19 e 20. Tá? No ano de 2020, foram ajuizadas 1.477.336 demandas trabalhistas. Tá? Em primeira instância, a gente teve quase 1,5 milhão de reclamações trabalhistas. Em 2019, 1.800.000 reclamações trabalhistas. Tá? Então, eu tenho certeza que o pessoal aí que está ouvindo, que tem empresa, que é dono de empresa, algumas dessas ações trabalhistas, tenho certeza que vocês vão se ver nesses números. Então, é um número muito alto de processos trabalhistas, é um número muito grande, e isso daí pode sim ser evitado com compliance trabalhista. Outra questão, outro número que a gente trouxe desse mesmo relatório, são os setores que mais recebem demandas trabalhistas, que mais recebem reclamações trabalhistas. A gente tem com quase 17% as indústrias, a gente tem com 14,6% serviços, e a gente tem com 13,49%, quase 13,5% o comércio. Quando a gente fala da esfera da construção civil, a construção civil tem parte de indústria, a construção civil tem parte de serviços, e a construção civil também tem parte de comércio. Então, a construção civil está envolta aí nos 3 principais demandantes da Justiça do Trabalho. Então, aí é muito importante que o empresário ele tenha isso em mente para evitar esses passivos trabalhistas, para que tenha uma boa relação no seu trabalho, para que tenha um bom ambiente de trabalho
e, com isso, aumentar o valor da empresa e fazer, principalmente, a retenção de talento. Tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Aqui a gente tem o QR Code para o site do escritório, vocês que estão aí de casa, se quiserem acessar. Tem aqui o nosso @ do Instagram, onde a gente coloca conteúdos informativos diversos. Tá? Obrigado aí pela atenção. Muito obrigada, Daniel, pelas informações. A gente sabe que o compliance é um assunto complexo, mas é muito importante e que as construtoras estão engatinhando, elas estão começando com a implantação em suas empresas, né? Então, é realmente muito importante isso que você passou para a gente, um passo a passo de, pelo menos, como começar essa implantação. Então, muito obrigada pelas informações. Bom, então nós tivemos 2 palestras aqui sensacionais, o Cido falando aqui para a gente um pouquinho sobre as boas práticas na gestão de pessoas, o Daniel também que acabou de falar para a gente sobre compliance, e agora a gente vai para as nossas perguntas, tá? Então passo a palavra aqui para o Rodolfo, ele que vai comentar aí com a gente. Vai lá, Rodolfo. Inclusive, se alguém tiver mais alguma pergunta, tem o QR Code ali na lateral, a gente recebe aqui. Eu coloquei uma perguntinha aqui primeiro para o Daniel. Daniel, primeiramente, parabéns. Não falou juridiquês, então isso acho que é o ponto fundamental aí, mas realmente trouxe muita clareza para esse assunto que é muito complexo, mas que também ao mesmo tempo está na ponta da língua de todo mundo, né? Então o cara fala compliance, mas eu acho que agora, para quem assistiu aí, ficou muito claro o que é o compliance, como implementar. Eu queria saber de você, você comentou de como levar isso, né, como que a empresa divulga tudo isso através de cursos, de treinamentos e tal, para manter o assunto sempre vivo. Eu queria saber assim, se você tem alguma dica de boas práticas de empresas, né? O Cido comentou que na Yoshi tem desde o servente até o engenheiro, até o diretor, né? Então, como que a gente leva isso para níveis diferentes, né? O que você já viu de legal aí? Tenho certeza que quem está assistindo a gente aqui tem empresa, gostaria de saber, né? E também como que a empresa também não engaveta isso, né? Então, às vezes fica tudo empoeirado lá o código de ética e ninguém volta lá para revisar, né? Você falou muito ali da mudança, né, o tempo todo. Então, como que a empresa também faz a gestão disso daí e revisita o seu código de ética periodicamente? Obrigado, Rodolfo. Que bom saber que o objetivo foi concluído, de conseguir passar com clareza as informações aí que me foram incumbidas. Respondendo à primeira pergunta, é muito importante para os cursos de atualização a gente sempre direcionar para aquele público específico, né? Então, se a gente tem ali os níveis hierárquicos, a gente tem o nível de gestão, a gente tem o nível de gerência, a gente tem o nível de diretoria, a gente tem que passar, porque cada uma das responsabilidades deles vão ser diferentes, né? Então, a responsabilidade de um funcionário júnior é muito diferente do que a responsabilidade de um gerente. É muito diferente do que a responsabilidade da diretoria. Então, a gente tem que sempre manter esses cursos e esses treinamentos voltados para esse público específico, né? Então, essas informações, o código de ética, apesar de ser o mesmo, as atribuições de responsabilidades que nele indicam, eles não são as mesmas, né? Então, para um funcionário, ele vai ter as suas responsabilidades. Para um nível de supervisor, vai ter outras responsabilidades. Para o nível de gerente, outras responsabilidades. Então, a gente precisa fazer esse curso e esse treinamento voltado para cada um dos níveis hierárquicos, né? De forma que os assuntos tratados neles sejam assuntos pertinentes. Não preciso trazer o mesmo assunto toda vez, não precisa ser o mesmo curso toda vez. Posso trazer um assunto, a gente viu que deu problema em alguma ação da empresa. Então, a gente traz para o nível hierárquico que era responsável para isso, faz um treinamento em relação a isso, né? E, claro, que o ideal é que se tenha um treinamento geral para falar do código de ética da empresa, e esse seja periódico para novos entrantes, com a participação de todo mundo, para engajamento da empresa, né? E, respondendo já a sua segunda pergunta, uma das maneiras da gente manter esse compliance vivo é justamente através desses treinamentos. A gente tem que falar sobre ele, a gente tem que fiscalizar essas ações. Então, as maneiras da gente manter esse compliance vivo é fazendo esse treinamento,
estimulando que as pessoas elas consigam fazer não só o seu trabalho, mas a fiscalização se está ocorrendo alguma coisa errada em relação ao seu superior. Não está tendo um controle de jornada efetivo. Abrir um canal de denúncia, que seja um canal de denúncia seguro para que a pessoa possa demonstrar que está ocorrendo aquele erro dentro da empresa. Então, essas maneiras, e sempre tocar no assunto do compliance e do código de ética dentro da empresa, é muito importante para que ele não seja engavetado. Legal, muito bom, obrigado. Agora para o Cido. Cido, também parabéns aí, excelente apresentação. Deu para perceber assim na sua fala e na apresentação que realmente são ações muito genuínas assim da Yoshi. E deu para a gente ver também que muitas das práticas são ações assim que geram valores intangíveis para a empresa, né? Então, claro, tem a questão da segurança, a questão da produtividade, mas tem muito ali realmente as pessoas, a marca Yoshi, então isso é realmente muito legal. E eu queria saber como que vocês fazem para medir o sucesso de cada uma dessas ações, desses programas, né? Como que eu faço para saber isso aqui está dando certo, esse aqui eu preciso dar uma mexida, esse programa aqui pegou, o outro não pegou, né? Então, como medir o sucesso de cada um desses programas? Nós trabalhamos com diversos indicadores de absenteísmo, de produtividade. Esses indicadores, eles tangibilizam todo o direcionamento de cada ação. Nós temos a pesquisa de clima, por exemplo. Por isso que a gente consegue participar nesses projetos, onde estamos e para onde vamos. E dentro de nossos dados estatísticos, por exemplo, vamos falar da trabalhista, nosso indicador é baixíssimo. A gente já trabalha com indicador baixo, mas a gente trabalha sempre abaixo da meta. Então, engajamento de funcionários, a rotatividade que é baixa, isso fica muito fácil. Planejamento de execução de obra dentro do cronograma. Pessoal, pensando assim em absenteísmo, nosso indicador de faltas é muito baixo também. Então, tudo isso indica que as nossas ações realmente trazem o resultado esperado. Nesse formato que a gente consegue realmente tangibilizar o sucesso das ações, pensando nas boas práticas. É o melhor jeito de você trazer o investimento como retorno, não é verdade? Porque senão é só custo. Mas no nosso caso a gente trata isso como investimento. A gente faz uma doação, traz um brinde para o funcionário no aniversário dele, entrega, o cara nunca recebeu um parabéns para você coletivo. Imagina, isso tem um valor fenomenal para os nossos funcionários, coisas assim que eles jamais imaginariam. E esse projeto já há alguns anos, e tem certas coisas que não tem jeito de voltar atrás. Por isso que tem que pensar bem quando você implanta uma ação ou um projeto, para que ele depois não frustre, não é? Por isso que ele é bem estudado, fazemos pesquisa, evidente, para implantar qualquer ação dentro do Grupo Yoshi. Perfeito, muito bom. Tenho mais uma pergunta para você, Daniel. Antes da gente entrar aqui, a gente estava conversando sobre startups, né? Vamos falar um pouquinho sobre o futuro, sobre as Construtechs. Qual que é a diferença, né, desse modelo de negócio das startups, do compliance para uma empresa tradicional, uma construtora e para uma startup? Quais são as principais diferenças que você enxerga? Esse é um ponto muito, muito bom, é muito interessante, porque tem muita gente que mistifica a startup, né? A startup nada mais é do que uma empresa nascente. Claro que ela tem ali no seu conceito, que trabalha com risco, trabalha com questão de inovação, mas a startup ela é um CNPJ como outro qualquer. A diferença é que nas startups iniciantes, o nível que a gente tem de funcionários, por exemplo, são muito menores. Então, a gente trabalha muito com questão de vesting dentro de startup, a gente trabalha muito com questão de um horário de trabalho diferente, quando a gente tem a questão da inovação, né? A gente tem aí pessoas que não se dedicam exclusivamente. Então, a questão importante para a startup é a questão contratual. Como que eu vou fazer o contrato com aquele meu trabalhador? Depende do nível de maturidade da startup. A gente tem startup aí que está começando agora, a gente tem startup que está para abrir mercado já nas bolsas de valores. Então, depende muito do nível de maturidade, mas ela tem que ser tratada como uma empresa, um compliance de uma empresa qualquer.
não tem compliance e receita de bolo. O compliance ele vai ser único e exclusivo para cada uma das empresas. Então, às vezes, um compliance que eu vou ter dentro de uma startup, com um ambiente muito mais, digamos assim, menos formal, ele pode ser um compliance diferente do que uma empresa bem mais tradicional, uma empresa muito maior, o que vai e não vai impedir com que isso ele cumpra com as normas da legislação trabalhista. Então a gente tem que ver o nível de maturidade dessa empresa, o nível de maturidade dessa startup, para poder implementar essas normas, esse conjunto de regras trabalhistas dentro da realidade daquela empresa. Perfeito, muito obrigada. Estamos encaminhando aqui para o encerramento do nosso painel de gestão da Construtec Week 2021. Gostaria de agradecer mais uma vez aos nossos palestrantes, Rodolfo, pessoal aqui da plateia, pessoal que está nos assistindo em casa. Muito obrigada por terem ficado aqui conosco até o momento. E agradecer também aos nossos realizadores do evento, a ICOM, Governança da Construção Civil, Sinduscom, Sebrae, Senai, CEAL, os nossos apoiadores também, muito obrigada, ao Confeia, CREA Paraná, aos nossos patrocinadores, a Mútua, a Yoshi, Iticom, Galmo, Plaenge, Vanguard e Cred CREA. Muito obrigada, então, aos nossos patrocinadores. E o nosso evento não se encerra por aqui. A gente continua à noite com um ciclo de palestras do CEAL. Então, nós vamos retornar aqui às 18 horas. Então, a gente vai ter uma palestra com o Lucas Turmena, Cidade Zero Carbono. Depois a gente vai ter uma palestra com Vanderlei John, da Poli-USP, Sistemas de Métricas de Desempenho Ambiental. E, para encerrar a nossa noite, Luiz Henrique Ceoto, da Urbic, Industrialização e Construção Modular. Então, a gente tem muito conteúdo ainda para vir por hoje. E também amanhã, passando rapidinho a programação para vocês, nós iniciamos às 9 horas da manhã, com o painel Academia Mercado, que eu também vou estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história, desde a graduação até o momento, como que a gente tem essa sinergia entre a academia e o mercado. Logo depois a gente tem o painel Construção Enxuta, e falando um pouquinho sobre a sinergia entre Lean e BIM. Temos o Startup Connect e também, para encerrar aí com chave de ouro, a segunda parte do nosso ciclo de palestras do CEAL. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos e nos vemos às 18 horas. Obrigada, pessoal. Obrigada, Helena. Obrigada aos palestrantes, Rodolfo, Aparecido, Daniel, pela presença, pela participação, enriquecendo aqui a Construtec Week. Até daqui a pouco, pessoal.